Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou a Prietoso e eu vou relatar aqui o testemunho do inferno da irmã Eva Kirchhoff. O título é Cristãos no Inferno por criticarem a Deus, por adorarem denominações e pessoas que olhavam os pecados dos outros irmãos. Começa assim: eu estava me preparando para descer para o mais baixo da terra. Na minha experiência no inferno, Jesus me levou para a cabeça do inferno e a boca dessa cabeça se abriu. Era uma porta preta, estava trancada. Esta porta foi aberta graças à presença de Jesus. Assim que entramos, eu vi demônios correrem por causa da presença de Jesus neste lugar horrível. Eu fui em vários lugares. No inferno eu pude ver prisões semelhantes às cadeias que mantêm os prisioneiros. Nessas celas eu vi uma porta invisível que atormentava as pessoas que estavam dentro dessas celas. Os outros tipos de cadeia que eu pude ver eram buracos no chão. Vi as almas serem destruídas. Os presos não podem sair. Eu vi rios de sangue fervente. Os assassinos que mataram na terra estão ali. Eu vi um enorme mar de fogo, cheio de almas ardendo. Havia pessoas penduradas. Atravessei várias prisões diferentes uma das outras. As torturas eram diferentes tipos, milhões de torturas. Os demônios nunca se cansavam de torturar. Quanto mais torturavam, mais eles se divertiam. Cada alma que caía neste lugar era um prêmio e uma celebração das vitórias. Enquanto nós andávamos no inferno, o Senhor disse: uma tecnologia será lançada em breve por Satanás. Será chamada de rede social. Hoje você não tem ideia do que é isso. Mas essa rede social vai destruir os casamentos. Haverá prostituição e o espírito dos demônios da luxúria e sensualidade farão tropeçar muitos dos meus servos do pecado, através dos olhos. Haverá pessoas que farão meus servos tropeçarem com essa nova tecnologia, através da luxúria dos olhos e fotos. Diga às pessoas para fugir disso e que virá essa nova invenção. Evitem as redes sociais. Nesse tempo eu não havia entendido, mas com a invenção do computador, as redes sociais apareceram. Hoje eu posso explicar melhor. Primeiramente, no inferno eu vi vários demônios que inventaram as redes sociais. Eles riam com os demônios das redes sociais, que eram lindas mulheres atraentes. Seu objetivo é destruir os casamentos. Eles estavam felizes, eles riam com prazer, porque eles tinham conseguido destruir vários casamentos com os demônios de sensualidade. Eles têm incentivado as irmãs a andarem na sensualidade. Os demônios estavam felizes, porque eles tinham jogado muitos jovens crentes na prostituição e causaram muitos solteiros a fornicar. Eu tive a visão de um demônio entrando no computador através de uma rede social. Isso causou o divórcio e destruiu muitos casamentos. Essas duas palavras encorajaram as crianças a terem sexo e os introduziram na imoralidade, e eles têm influenciado muitas pessoas a praticarem sexo. Essas mulheres atraentes, que são demônios, têm várias técnicas de sedução para derrubar os homens de Deus e de fé. O propósito dessas redes de demônios sociais é usar as fotos de mulheres que os homens olham em suas redes sociais para provocar ciúme em casamentos e relacionamentos. Isso cria fraquezas no casamento através de brigas, esfriando o casamento. Os demônios sensuais têm todas as armas de sedução para conquistar. Pessoas atraentes são escolhidas, eles entram em seus corpos para torná-las mais atraentes, e os seus alvos são mulheres e homens de Deus. O plano desses demônios é se aproximarem como um amigo e seduzir pouco a pouco, hipnotizando as mentes dos crentes em um amor proibido. Os demônios do lesbianismo usam táticas para conquistar. Outros demônios usam homens para seduzir irmãs casadas e tirá-las da igreja. Demônios da sedução fizeram grandes esforços para desviar muitos jovens a caírem na prostituição. Eles estavam felizes em saber o seu trabalho. Nós aproximamos de um demônio com capuz e com capa preta. Sua presença era tão perversa e tinha um livro na mão e uma caneta de ossos humanos. Esse livro é o livro do inferno e estava escrito assim em sua capa: Livro da Morte Eterna. O Senhor Jesus disse que nesse livro foi escrito os nomes das pessoas que ainda estavam na terra, que não tinham morrido ainda. Eu podia ver nomes de pessoas e as letras foram escritas com letras de sangue. Eu vi vários nomes. O nome de um grande pastor dos Estados Unidos estava escrito nesse livro. Eles foram enganados. Eu não poderia revelar nenhum nome
para não causar escândalo no país. O Senhor não permitiu. O Senhor Jesus mandou este demônio abrir o livro e mostrar o meu nome. Para minha grande surpresa, meu nome estava lá. Eu chorei e eu disse: Senhor, meu nome está no livro da vida, mas mesmo assim eu vou para a condenação no inferno? Bem, irmãos, aconteceu que no passado o governo dos Estados Unidos lançaram uma campanha que os casais tinham que ter um filho, no máximo 2. Esse programa foi chamado Controle de Natalidade. Eu tinha evitado crianças, mas só depois eu percebi que foi uma armadilha de 7 anos atrás. O Senhor disse: depois que você e seu marido partiram para os Estados Unidos, vocês deram ouvidos aos demônios que você tinha que tomar pílula e você matou uma vida que se formou em seu ventre. Eu gostaria de ter levantado esta criança como um profeta na terra, mas você tomou esse medicamento projetado aqui no inferno. Matar meus filhos a torna em assassina. Então você não merece entrar no meu reino. Todas as mulheres que sacrificam suas crianças para os demônios não são dignas do meu reino. Todas que tomam esses remédios praticam o mal, e muitas permanecem estéreis. Se elas continuarem tomando esse medicamento feito no inferno, vou fechar a madre delas, para que elas não tenham a oportunidade de oferecer meus filhos para Moloque. Eu pedi perdão ao Senhor e chorei de arrependimento. O Senhor disse: você recebe o perdão. Quanto mais você é acusada, mais eu farei pagar aqueles que tiveram uma experiência comigo. Para aqueles que nunca tiveram filhos, eu vou cobrar mais. Só quem conhece a minha palavra leva uma vida santa. Eu vou cobrar daqueles que têm mais pecados e são mais usados. Irei cobrar mais. Aqueles que têm mais responsabilidades na obra, vou cobrar mais, e aqueles que são pastores. O Senhor ordenou aos demônios que apagassem o meu nome deste livro do inferno eterno, porque eu me arrependi desse pecado e eu não pertenço mais. O Senhor Jesus me levou a uma parte do inferno onde eu vi um demônio horrível. Esse demônio estava preparando uma substância. O Senhor Jesus disse que essa coisa é o veneno Moloque, que é produzido aqui e vai para as farmácias na forma de pílulas que vão matar muitas crianças. Os demônios do inferno celebram cada vez que pastores e homens de Deus chegam a este lugar. Eu vi uma mesa gigante no inferno que foi encomendada por Satanás para colocar as cabeças de muitos homens de Deus. Era oferecida grandes recompensas aos demônios do inferno para que os desviasse do caminho do Senhor. E ainda se eles levassem as almas desses homens de Deus para o inferno, ganhariam uma grande recompensa. A cabeça de cada homem de Deus tinha um preço em sua recompensa. Então eu observei preços muito altos pelas cabeças dos pastores que ganhavam muitas almas. Os pastores que estão centrados no evangelho eram mais conhecidos no inferno. Havia um grande desejo de ganhar todas essas almas. A atenção estava sobre esses homens de Deus, ganhadores de almas. Havia muitas mulheres também que foram marcadas por demônios para levarem ao divórcio, a fim de enfraquecer a fé dos irmãos e irmãs. Houve uma reunião no inferno onde o príncipe dos demônios disse: os crentes que estão vivendo em santidade estão causando danos terríveis, ganhando muitas almas para o reino dos céus. Eles estão lutando contra nossas falsas doutrinas, prosperidade, materialismo, desmascarando toda mentira que o mestre Satanás tinha conseguido plantar nas igrejas, através do falso profeta. Se você destruir os crentes que andam em santidade, você pode entrar nas igrejas e ganhar almas para o inferno sem ter que tirá-los das igrejas. Um demônio se levantou na plateia e disse: todo crente que desistir do mundo é uma alma que perdemos. Temos que evitar que eles morram para o mundo. Devemos absolutamente manter seus desejos vivos. Temos que fazer de tudo para que os prazeres do mundo sejam atraentes para eles. É perigoso quando esses cristãos começam a rejeitar se vestirem com o prazer do mundo. Então faça o mundo ser atraente, então só assim eles vão pecar. E quando esse encontro acontecia no inferno, eu vi nomes de igrejas no mundo que estavam preocupados em não deixar entrar o pecado. Os demônios elaboraram e planejaram se infiltrar no pecado, direcionando as pessoas como os pastores e presidentes do ministério.
Vi o nome do ministério do meu marido na lista de igrejas que insistiram na santidade. Eu perguntei ao Senhor por que o nome da igreja do meu marido estava lá. Jesus disse: eles irão enviar um membro para a igreja do seu marido e ele vai ganhar a confiança dele. Seu marido vai nomeá-lo pastor e esse homem é um plantador de doutrinas de demônios para desviar muitos membros. Muitos jovens vão deixar a igreja por causa desse homem e irão seguir esse pastor. Independentemente da sua igreja, seu marido irá perder muitos membros se eles aceitarem esse homem como pastor. Meus irmãos, como meu marido estava considerando fazer missões para abrir novas igrejas e deixar um pastor cuidando do nosso ministério, os demônios sabiam de nossos planos. Ele estava conspirando do inferno contra o nosso ministério. Eu vi esse príncipe de demônios realmente montar um exército de demônios dentro do inferno. E ele já havia destruído todos os nomes de pessoas e departamentos nessa lista. Esse exército de demônios tinham declarado guerra. Eles estavam dispostos a lutar em todo o tempo para impedir que muitos irmãos subam no arrebatamento. Eu fui a uma parte do inferno que eu vi um lugar onde havia idólatras, mas não eram adoradores de imagem, eles eram fãs, eles sofriam pelo futebol. Os emblemas de seus clubes e equipes apareceram em suas mãos. O Senhor Jesus disse: diga ao meu povo que eu não quero que os meus servos participem de jogos, eles não têm que apoiar esses clubes, eu não quero que meus servos assistam ao jogo. Nenhum de meus servos devem ser fãs de time de futebol. Eles não devem adorar. O Senhor me levou pela mão e nós fomos para a terra. Ele me mostrou o que estava por trás de cada jogo. Cada equipe de futebol foi dominada por um demônio. Jesus me mostrou, vi 2 pastores em rivalidade por causa de seus clubes. Um amaldiçoou o outro. Eu assisti as pessoas chorando quando seu clube perdeu o jogo. Outros tiraram a vida quando seus clubes perderam. Outros se tornaram deprimidos. Na visão, eu vi um irmão que começou a bater na parede da sua casa quando sua equipe perdeu a partida. O Senhor Jesus me disse: e as pessoas adoram e choram como fãs de seu time de futebol. O Senhor me levou para um estádio de futebol cheio de gente animada. Era a temporada da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. O Senhor disse: aqui nessa fase existem pessoas que vêm de seu país para adorar o futebol. Eu tenho um monte de servos aqui, mas eles são fanáticos por futebol. Eles fazem mais pelo seu clube do que para mim. Eles gastam seu dinheiro no futebol, mas não ajudam os pobres. E muitos amam esse esporte que vai levá-los para o inferno por causa dessa idolatria. O Senhor me mostrou esse demônio do futebol. Ele estava sentado em seu trono, ouvindo as músicas dos torcedores gritando no estádio. O Senhor disse que muitos irmãos são jogadores de futebol profissionais e que Ele não quer que os seus servos joguem nesse esporte do inferno, que rouba sua adoração. Depois de assistir a esse mundo do futebol, o Senhor me mostrou outras partes do inferno, onde eu vi outros irmãos que estavam no inferno por deixarem seu ministério e atacar igrejas. São aqueles que estão sem ministério, presbíteros ou diáconos, recebiam punição pesada no inferno por ter deixado a igreja e tirado muitas pessoas da igreja, dizendo que as pessoas não precisavam se reunir naquele ministério. Está escrito em Mateus 23, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens os reinos dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Satanás tira de sarro de sua situação, porque esses homens tinham seguido as mesmas estratégias de Lúcifer, saindo do céu e seguindo ele, como fez os anjos que seguiram a Satanás. Ele os ensinou a se rebelarem e ensina muitos irmãos a também serem rebeldes. Outros irmãos estavam no inferno porque eles não podiam ver os defeitos dos servos de Deus. Eles nunca abriram suas bocas para falar sobre qualquer outra coisa, mas estavam falando sobre coisas ruins. Outros irmãos estavam no inferno porque eles tinham um espírito arrogante. Eles queriam ser melhores que os outros em tudo e eles estavam sempre certos e todo mundo estava errado. Eles nunca aceitaram a correção de seus pastores e levantaram-se contra a disciplina.
A primeira parte, em causa que eles possuíam, era o maior conhecimento teológico e não poderiam aceitar o correto. Eles se consideravam como donos da verdade. Quando Deus usava um profeta para corrigi-los, eles encontravam falha nos profetas. Eles os odiavam em seus corações. A segunda parte foi composta por aqueles que estavam sendo mais que os outros. Eles procuravam dons de poder e autoridade, não obedeciam ao pedido do pastor. Eles são os mesmos que estavam sendo mantidos sendo os chefes e tropeçaram em sua própria grandeza. Agora estão no inferno. Qual a diferença entre Deus e você? Desafiaram os seus conhecimentos um contra os outros. Um queria provar ao outro que eles estavam errados. O outro queria provar que o seu conhecimento era melhor, que sua sabedoria era melhor. Esses dois irmãos lutaram verbalmente, trocando até insultos. Um queria ser melhor que o outro, entraram em conflito. Uma guerra sem fim que gerou perseguição a ambos os lados. Um queria difamar o outro e seu ministério. Pelas doutrinas se tornaram inimigos e foram para o inferno. Lá os demônios colocavam os dois para lutarem para sempre com teologia e tê-los sempre torturados. Fomos para outro lugar no inferno. Eu vi irmãos que estavam lá por criticar a Deus. Esses irmãos ali disseram que Deus não fez isso ou aquilo. Eles estavam no inferno porque eles culparam Deus por sua própria desgraça. Eles perderam membros de sua família e culparam Deus. Outros estavam no inferno por murmurar contra Deus. O Senhor Jesus me disse, assim como as pessoas de Israel não entraram na terra prometida por causa da murmuração de muitos, quem murmura não vai entrar no céu. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Eu fui em outro lugar no inferno e observei uma mulher que tinha atração por seu marido. Ela deixou as maneiras de servir ao Senhor porque tinham recomendado ela fazer isso e ela obedeceu. Ela amou seu marido acima de Jesus. Ela estava sofrendo por idolatrar o marido. Agora está morta no inferno e ele está vivo na terra. Eu observei um homem que idolatrava sua esposa porque ela era linda. Ele fez tudo o que ela pediu para ele fazer. Isso o impediu de fazer o trabalho de Deus. Ela o fez lançar mão do arado e enterrou seus talentos e parou de fazer o trabalho de Deus. Ele estava no inferno. Ele gritou de medo por sua esposa estar com outro marido. Sua consciência sofreu mais por ter deixado a obra de Cristo ao pedido de sua esposa. Eu fui para outro lugar no inferno, eu observei irmãos que idolatraram pastores, bispos, apóstolos, cantores famosos e pregadores. Eu também observei aqueles que tinham adorado cargos e ministérios da igreja e ostentavam os nomes de suas congregações, dizendo que o nome do ministério deles tinha salvo eles. Eles estavam todos no inferno. Eu observei irmãos no inferno que estavam fofocando. Eles conversaram sobre sapatos, chinelos e roupas. Eles se concentraram nos outros, um contra o outro. Todos eles fofocaram para o pastor. Eles não poderiam ver alguém cometer um erro que eles iam dizer ao pastor. Eles enfatizaram o pecado daqueles que escorregaram e mantiveram os olhos sobre essas pessoas para que o pastor tirasse seus lugares. Eu observei irmãos no inferno que esperavam que tudo desse errado na vida do outro. Eles esperavam que os seus irmãos não pudessem obter um trabalho melhor. Eles esperavam que o pastor não cuidasse desse irmão. Eu vi irmãos que estavam no inferno brigar e não perdoar o irmão. Estão no inferno por brigar. Outros estão no inferno por empurrar seus irmãos para pecar. Também são irmãos desunidos e invejosos. Alguns outros estão no inferno por matar o irmão espiritualmente, tirando eles da igreja e ter jogado no mundo. Outros estão no inferno por estarem dentro da casa do Senhor, formando grupos de intrigas. Vi um pastor no inferno porque ele dava apenas posições e cargos na igreja para os seus entes queridos. Ele não confiava em outros membros, ele desprezou as habilidades das ovelhas. Outro pastor era absolutista, ele queria fazer tudo sozinho. Ele não aceitou o conselho das pessoas. Quando Deus usava um servo para ajudar no trabalho, ele não queria ouvir, porque ele não queria confiar nele. Até mesmo muitos irmãos que Deus queria usar, ele proibiu-lhes. Ele não deu oportunidade. Muitos irmãos enterraram seus talentos por causa desse pastor. Quando ele morreu, ele foi para o inferno por seu orgulho. Pastores foram condenados pelas suas dívidas em bancos que eles não pagaram.
Eu vi pastores no inferno por perseguir as ovelhas, como se elas possuíssem outra igreja. Um pastor estava no inferno por amaldiçoar os membros. Um deles porque ele tinha mudado de igreja. Esse pastor não queria perder esse membro e o amaldiçoou. E isso que o levou ao inferno. O outro foi porque conhecia muitas ofertas, oferecia muitas ofertas. O pastor não queria perder esse membro e esse membro queria viver em outra cidade. E o pastor o amaldiçoou e isso o levou ao inferno. O outro pastor perdeu um membro dedicado que foi muito ativo no trabalho de Deus e que ganhou muita alma. Por isso o pastor de sua igreja dava presentes e este membro teve um dia que deixar a igreja e ir para outro lugar para fazer sua missão. O pastor disse que ele iria morrer. O pastor não aceitou a decisão de seu irmão. Ele queria evitar os planos de Deus. Pouco a pouco, pouco depois, o pastor morreu e foi para o inferno. Há mais testemunhos na perfeita vontade do Senhor. Deus vos abençoe.